Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos de novo aqui no CIOSP 2024, trazendo mais um tema aqui muito bacana no Odonto Rock. Meu nome é Rui Oliveira e sou cirurgião dentista e estou aqui com o prazer de estar com alguns convidados. A gente vai trazer algumas coisas bem bacanas aqui e informação que eu acho que a gente precisa trazer além de todas as técnicas e tudo mais tal que o Congresso tem. Ao meu lado aqui está o empresário Marco Barros. Ele é hoje um grande empreendedor na área de clínica especializadas em pacientes especiais, principalmente autismo. Ele vai contar um pouquinho do trabalho dele, a importância do cuidado desses pacientes na área odontológica, o que ele tem feito lá. Doutora Cíntia Carlo, quer dizer, uma cirurgiã dentista amiga aqui, também trazendo um assunto que para mim é inovador, que é a utilização do cannabis na odontologia. Ela está há pouco tempo com isso, são 7 anos, então assim, ela acho que ela tem bastante conteúdo para nos dizer também mais uma ajuda para a odontologia no sentido de atender as pessoas, né, e reforçando o último podcast nosso aqui, como é que a gente traz cada vez mais conforto para o nosso paciente, que essa é a nossa intenção, que ele tenha cada vez mais conforto, que ele sinta melhor qualidade de vida. E o meu irmão, camarada aqui de videocast, doutor Adriano, eu vou falar para ele falar o sobrenome que eu sempre erro. Como é que é? Fala que... Adriano Gudgenian. Isso. Simples. Eu já tentei umas várias vezes, já dei gafe, agora eu tenho liberdade com ele para isso. E aqui Zé Augusto, nosso querido Zé Augusto, trabalha aqui conosco, é o responsável até por esse videocast, por tudo que está acontecendo aqui. Nosso grande organizador, gestor de todo o marketing das empresas aqui, e que é um cara que tem muita experiência aí em vários setores, porque ele trabalha também, além dessa área da odontologia, e acho que ele tem muito a contribuir nessa conversa também. Então, acho que iniciando aqui, trazer um pouquinho, que eu acho que tem muito a ver com a conversa até agora, né? A gente tem falado, eu vou repetir de novo algumas coisas aqui, o que aconteceu com a odontologia da minha época para a época de hoje. Da nossa. E na verdade, assim, como em tudo mudou de uma maneira muito rápida, os ciclos se tornaram mais curtos de mudança de comportamento, seja na música, na cultura, tecnologia e tudo mais tal. E com essa velocidade também, a gente acabou tendo ganhos importantes de tecnologia mas trouxe um estilo de vida para a gente e também a atenção para alguns cuidados oriundos dessa velocidade, né, de mudanças e de comportamentos que a gente tem. Então hoje, por exemplo, eu vejo que a gente tem que ter uma atenção especial, porque tem muita gente que utiliza medicação que não utilizava antigamente, que foi o avanço que trouxe essas medicações, mas elas trouxeram algumas consequências que são importantes para nossas atividades. Os próprios tratamentos hoje são importantes para sobrevir e tudo mais tal, que também trazem mudanças fisiológicas e que podem acarretar problemas hoje que afetam o cirurgião dentista. A atenção para esses pacientes que são considerados especiais na forma de um olhar diferente, que eles têm necessidades diferentes. Então, não dá para fazer um trabalho de maneira absolutamente igual para todo mundo. E também essa mudança está trazendo hábitos e questões fisiológicas, né, de alterações na boca e aí oriundos de um problema multifuncional, multiprofissional, que a gente precisa estar atento na hora de atuar como dentista, né? Então esse foi uma tônica que a gente trouxe aqui. E a importância da gente cuidar desta área, né, e desse ser humano, dado que ele é um sistema muito completo e qualquer alteração nele pode alterar esse ambiente que a gente vai trabalhar, e isso pode modificar o sucesso ou não sucesso. Eu fiz a brincadeira, vou fazer de novo. A gente pode ser o grande arquiteto, o melhor engenheiro, design de casa mais moderno, mas se você construir a sua casa num terreno ruim,
provavelmente ela vai durar pouco tempo e a sua grande obra, altamente especializada, com os melhores materiais, com os melhores conceitos, vai estar prejudicada. Então eu lanço um pouquinho esse tema aqui e também ouvir depois a experiência de cada um de vocês. Então eu vou passar primeiro a palavra para esse meu amigo aqui, que ele tem uma visão que eu gosto muito nesse sentido de conceito de promotor de saúde, né? Primeiro, obrigado pelo convite, agradecer a KG e a Odomed pelo espaço aqui, pela discussão, sempre em pró de elevar o nível da odontologia, né? Eu estou aqui a convite, mas como um espectador, sou reabilitador e as duas áreas mais focadas aqui no assunto, eu tenho interesse, uma direto, porque como reabilitador, a gente vê os pacientes com problemas de desgastes causados por parafunção ou por outros agentes, e que aí eu acho que a ideia do canabidiol é bem assertiva, e outro por ser pai e enxergar uma situação que, no mínimo, por curiosidade, me chama atenção, o aumento do número de casos de autismo. Eu não sei se isso vem por conta de um diagnóstico mais apurado, porque não é tão simples fazer o diagnóstico diferencial de autismo, né? Mas eu lembro quando garoto, bem garoto, há muito tempo atrás, teve um filme que despertou essa ideia do autismo. Ganhou o Oscar. Kramer versus Kramer. Kramer versus Kramer. Mas tem outro que... Dustin Hoffman ganhou o Oscar. Dustin Hoffman. Ele fez... Com Tom Cruise. Ele é irmão do Tom Cruise. Ele fazia cálculo de aposta, que ele ganhava tudo no cassino. Não vou me lembrar o nome agora. Mas acho que o Kramer versus Kramer é mais antigo. É mais antigo. E eu lembro que ele despertou uma comoção geral, porque era uma situação nova até então, que não havia tido espaço para discussão. E naquele momento se via perante o filme a questão do autista como algo muito distante de uma realidade das pessoas. E hoje eu conheço muitas pessoas que têm relacionamentos, ou têm filhos, ou têm pessoas com essa questão do autismo próximo. Então me chama a curiosidade como isso chegou próximo da gente. Veio mais informação. E aí, assim, qual será o motivo disso? Né? Ou será que a gente só não diagnosticava? Eu acho que sim. Na verdade, já não te cortando, mas já te cortando, hoje você descobre, as pessoas adultas se descobrem autistas. Pois é, eu depois já vi de muito tempo. Porque se você vê, existem alguns padrões, existe uma seletividade, algumas coisas que o autista, né, andar em ponta de pé, que são coisas típicas que você identifica. Mas hoje, adultos que você às vezes conversa e talvez não sabiam antigamente, por não saber diagnosticar, que hoje você considera e tem certeza que vão descobrir que são autistas depois de vida adulta. Não necessariamente quando criança. É porque eu acho que há uma falta de informação, e eu me coloco na condição de ignorante nesse assunto, por ser de outra área, né? Não. Mas no primeiro momento, eu volto lá ao filme, a referência do filme, Sim. A impressão que se tinha é que o autista era uma pessoa especial no ponto de vista de deficiência. Sim. E não é isso que a gente percebe no dia a dia. Muitas vezes há um plus aí na Não, o Marco falou uma coisa muito interessante, que ele fala da questão, só para pegar o gancho do que você me falou. Às vezes o QI deles, eles são muito mais inteligentes do que qualquer outro. Sim, do que qualquer indivíduo que se acha inteligente. Tem a questão do hiperfoco também, né, Marcos? Na verdade, assim, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Marco, como você já sabe, Marco Barros. Nós temos uma clínica há muitos anos e a nossa clínica é focada exclusivamente para crianças autistas e TDAH. O que se sabe do autismo até hoje, que é primeiramente, é com relação ao diagnóstico. O diagnóstico aumentou muito, isso é muito bom. Esse é o primeiro ponto. Segundo os Estados Unidos, eles estão fazendo uma pesquisa, isso é bem recente quando eu falo é coisa de 2, 3 meses. Parece que existe um gene específico. Não é certeza ainda, né? Também não posso estar entrando nesse tema, nessa seara, que é uma seara mais científica. Então, é isso. Tá? Então, graças a Deus, você tem um diagnóstico muito mais preciso. E a gente está muito aquém ainda de
nós realmente levarmos para a sociedade o que é o autismo. Primeiramente, agradeço ao Rui pela possibilidade de estar aqui. Agradeço ao Cris, parceiro, amigo, né? E a todos vocês que estão aqui me ouvindo hoje. E agradeço também por eu estar aqui, porque eu vou ouvir vocês também. Então, muitas mães chegam na clínica com um relato de pé equino, que é andar na ponta dos pés. Da criança tem um atraso de desenvolvimento na fala, na escrita. E muitas vezes nem se tem isso. Então, e aí é feito toda uma investigação através de médicos especialistas, que é um neuropediatra e um neuropsicólogo. E essas avaliações demoram. Sim. E aí sim a mãe se tem uma avaliação e aí ela começa realmente nas terapias com pedido médico. O ponto fundamental do autismo é que, por incrível que pareça, nós estamos em 2024 e a gente não consegue abarcar toda a sociedade. Sim. Quantas e quantas crianças, mães, gente, que me relatam que estão na fila e as pessoas falam ao entorno dela: minha senhora, aqui é uma fila preferencial. E às vezes as pessoas acham que preferencial é um cadeirante, Sim. é um down, é uma gestante, Um idoso. um idoso, tô quase lá, faltam 4 anos. E é isso. Não se tem a conscientização. O espaço aqui, mais uma vez, eu reitero meu agradecimento. Porque a gente está falando de autista, levando para todo mundo um pouco mais de cultura. Na empresa, nós desenvolvemos um grupo de palestrantes, inclusive professores, que a gente vai nos lugares. A gente estava falando até que agora há pouco. Precisa educar. Então, escolas públicas, privadas, empresas, ONGs, profissionais da área da saúde, a gente leva essas palestras de graça. Para quê? Para difundir o Conscientização. conhecimento. Precisa ser Conscientização. muito mais discutido esse assunto, porque eu vou dar um exemplo caseiro. Eu tenho uma colaboradora que trabalha em casa, e ela tem um filho de 27 anos que o ano passado, somente o ano passado, foi diagnosticado como autista. Ah lá, viu? E ela Adulto. passou a vida inteira sofrendo, e ele junto e todos ao redor, por não ter um diagnóstico. Então, uma pessoa que foi tratada às margens da sociedade, esquecida durante 26 anos, e só agora, com entendimento e com um diagnóstico mais preciso, que ele começa um tratamento ou começa uma sociabilização, enfim, ele começa a ser tratado como deveria ser tratado. Eu acho que é uma maluquice pelo seguinte: além de não ter o diagnóstico, essa pessoa deve ter passado poucas e boas, porque assim, ele era tratado, todos os adjetivos que se pode ter, desde antipático, chato, não fala com ninguém, Muito ou tímido, não sei o você que, sabe lá, que é, vai né? além. Mas até hoje Tímido, vai não além. existe isso. Tímido, as pessoas Porque antes essa- falavam, ele é muito introvertido. Essa colaboradora, É. ela, depois de ter o diagnóstico, ela se sentiu muito culpada, porque ela fez julgamentos ao longo da vida do filho, errou tudo. errôneos, Errôneos. porque ela achava que ele não queria fazer as coisas, ela Antissocial, brigava, enfim. né? Ela, Antissocial. ela imputava a É ele isso culpa que ele não tinha. Ah. Então, ela, depois do diagnóstico, ela se sentiu, em parte, culpada. Claro, ela é vítima, tão vítima quanto ele, da situação. Ela né? se sente culpada, mas ela se sente aliviada. Agora sim. Porque hoje Tem uma você tem um resposta. diagnóstico bem mais preciso, você tem uma resposta. Nós temos pacientes com 18 anos de idade e nós temos uma ação tecnológica para esse paciente. Né? Então, assim, graças ao diagnóstico, a gente consegue hoje, pela neuroplasticidade cerebral que a criança tem até uma determinada idade, ser tratada ali. Sim. Então, isso ajuda pra caramba.
E aí É uma eu família, faço né? uma Não é só alusão a já. pessoa, sim, é sim. uma família toda que é tratada. A gente ajuda as crianças e as famílias. Gente, quem tem uma criança doente, a família adoece. Sim, sim. A gente, quando vai fazer os tratamentos, você tem que tratar da família. Porque não é fácil você ter Não é fácil. uma pessoa com uma patologia diferenciada em casa. Não é Quando fácil. você conhece, é menos difícil. E vou falar- Mas quando você não conhece. Eu vou falar mais. Eu estou nisso por conta da minha esposa. Minha esposa é PCD, que é uma pessoa com deficiência. Sim. Ela teve toxoplasmose. Na verdade, minha sogra. Pode falar de sogra aqui, não? Pode, sempre pode. Pode falar. Mas fala bem. Minha sogra. Então não vou nem falar. Minha sogra, ela teve toxoplasmose. Minha esposa nasceu com uma doença chamada corioretinite congênita. Então ela é deficiente visual. Toda essa questão de fila que eu falei pra vocês. Você tá grávida? Você tá gestante? Você não tá numa cadeira? Não, eu sou deficiente visual. E aí eu brinco. Ela só casou comigo porque não me viu direito e a gente já tá há 15 anos. Tudo tem explicação Tem uma nessa explicação, tá Você vendo? entende, né? Entendi. Então, há 15 anos, a gente passa por várias situações constrangedoras. vida. Sim. Tem que explicar uma coisa que já te Pô, atinge, né? Eu cheguei, eu não vou falar o shopping que é. Eu não paro em vaga Me deficiente. PCD. Eu paro geralmente em outras vagas. Nesse dia o shopping estava cheio. Parou no E PCD. eu parei no PCD. Quando eu voltei, tinha uma notificação no meu para-brisa com a placa, com o cartão de identificação lá. Ah, eu vi o senhor saindo do carro, mas ele não é cadeirante. Um shopping, Não um acredito. funcionário do shopping falou uma Ele coisa não disso para pode minha esposa. com o papel do DSV que você tem no painel. É? E aí ele questionou. Falou, pô, você parou lá, você saiu andando e sua esposa também. Eu não sabia se eu dava risada ou batia no carro. É melhor dar risada. É melhor dar risada, porque senão você Você perde cria- a sua você perde a primariedade. razão, Expliquei pro cara com toda Paciência. paciência. Não, depois peguei o cartão, ele não viu o cartão, porque o cartão entrou meio que no Entrou para-brisa. no ficou painel. uma ponta, E resolvido. Então, a gente sabe, sentimos na pele o que as mães dos autistas sentem. E hoje, nós somos voz a quem não tem. E agradeço a legal. vocês mais uma vez por eu legal. estar aqui. Que legal. Legal. Muito bom. Fazendo Então- um contraponto, só me permita. Não, por favor. Essa questão, quando a gente fala do autismo e de outras tantas situações, elas são situações já delimitadas, já foram, vamos dizer assim, avaliadas e chegou a um ponto que você tem um conhecimento. Quando a gente fala de outras situações, estou pegando por causa da conversa anterior, Sim, sim. pessoas que têm problemas oriundos de situações emotivas ou às vezes situações químicas por uso de medicações que levam a outras situações que talvez com o uso de canabidiol Canabidiol. seja vamos supor, Amenizado. amenizado. Sim. Essas pessoas têm problemas, às vezes de cognição, de entendimento, de se expressar, enfim, e elas não são nem diagnosticadas, mas são julgadas. Exato. São. Eu acho que quando. E aí é um outro problema, Não, né? é que quando você entra nessa área, até queria o depoimento da doutora Cíntia, que assim, como leigo, e aí tomo a liberdade de falar alguma besteira. Se Imagina, é não isso. tem besteira, não existe É besteira. que eu acho que assim, fica uma discussão muito grande em relação à liberação, não liberação, não sei o quê, vai e tal. O que eu vejo, e de uma forma muito simplista, talvez da minha parte, é que assim, ele é indicado por um monte de situação. Então é assim, eu tive casos de amigos que tiveram esposa que morreram de câncer. E câncer assim, de níveis de dor violentos e que assim, não tem mais o que fazer. E você não. Tá certo? Eu vou A poder pessoa falar está sobre levando a vida ainda, mas com uma dor insuportável. E eu vou falar uma coisa aqui, se pode, não pode, eu não vou revelar. Não tem, não. Mas tem. ele Fazer tratava o ela fumado. com, Sim. com, Eu vou falar sobre com isso. cannabis fumado. Eu vou te falar. E era a única coisa que tirava a dor Sim. dessa mulher. E dava conforto para ela passar Sim. o dia. Sim. Então assim,
levando isso, né, esse ponto, né? Se isso é importante, eu tenho hoje minha filha trabalha numa especialidade que eu acho muito legal, eu respeito muito, é nova na medicina e eu acho que tem um viés muito interessante de visão que eu acho que faltava e precisa ter esse tipo de visão, que é deixar as pessoas morrerem e seguirem o ciclo da sua vida. Minha filha faz cuidados paliativos. Paliativo. Legal. Que também tem um viés muito importante Sim. nessa questão de como é que eu cuido desta pessoa para finalizar o que a gente. A não ser Da que você é melhor aquele maluco forma que não quer possível. morrer. Não, assim, é um ciclo, todo Sim. mundo vai passar por isso. Sim. Você pode tentar e deve, dentro daquilo que tudo que é feito, nós estamos aqui, todos os profissionais estamos Sim. preocupados em longevidade, sem Sim. dúvida nenhuma, mas tem um determinado momento que em determinadas circunstâncias que você precisa tentar dar conforto Sim. e fazer com que o ciclo siga da melhor forma possível. Mas E aí eu vejo que tem muito assunto sobre isso. É. E aí questão de dor, né? Eliminação de dor, conforto, não sei o quê. Aí eu acho que fica uma discussão, né, cara? Que se tá plantado no Canadá, se tá no Uruguai, se tá no... Então. E E o Brasil aí, fica com essa frescura. então e eu não vamos lá. sei Caramba. muito Primeiro, bem. então vamos Não entrar sei se é um na... assunto vamos, muito não é polêmico nem polêmico. um pouco. É ótimo, precisa abrir para a gente poder falar. Então, primeiramente, quero agradecer o convite. Eu venho aqui em nome da Volcanic, né, que eu estou aqui fazendo as palestras exatamente sobre a cannabis medicinal, que era polêmico, eu acho que já foi mais. E hoje em dia, graças a Deus, a informação, a internet, a gente está conseguindo quebrar muito tabu. Na verdade, eu acho que o tabu e o preconceito acaba quando o resultado chega. E ele tem chegado para muita gente, né? Então, vamos falar um pouquinho. Como você disse, que é o uso fumado, que a gente chamava de uso recreativo, que hoje é chamado de uso adulto, que é o baseado. Vamos falar no real, que é o baseado. Eu acho só que o ativista, ou até então, as pessoas que levantam hoje essa bandeira, prejudicam um pouquinho a nossa parte medicinal, porque eles levantam da forma errada. Porque toda pessoa que faz uso do uso adulto, que é o uso do baseado, ele levanta uma bandeira, por isso que a gente tem essa polêmica, porque ele fala porque tem que liberar. Se ele soubesse falar, tem que liberar porque eu sou doente, porque ele é. E ninguém, aqui, se você vai usar no caso das esposas do câncer, elas usavam para dor, porque ele tem ação terapêutica para isso. O cannabis tem, o canabidiol tem essa ação. Os canabinoides tem, tudo que tem na cannabis. Okay? Estão usando para Alzheimer, inclusive. Então, não, eu vou te dizer várias. Você vai ficar aqui abismado. O autismo é um deles, mas tem um monte de síndrome neurológica, várias. Várias prescrições. Então, assim, a única coisa, né, que eu acho só que o ativista, ele só erra. Porque ele não vai chegar em casa e fumar o cigarro porque ele resolveu. É porque ele está estressado, ele está ansioso. Ou seja, ele é doente, ele tem uma patologia. Porque senão ele não estaria fumar um baseado. Se ele precisa sentir alguma coisa que a cannabis traz, que é o bem-estar, que é isso que ele sente, ele não precisaria utilizar o cigarro. Então, a polêmica que eu vejo, é que o ativismo deturpa um pouco. Mas vamos entrar na área que é a nossa, que é a medicinal. Por que que usavam? Porque ela é um excelente analgésico, anti-inflamatório e dissocia, sim, a dor. A cannabis medicinal é para isso. E ela vem para trazer esses benefícios exatamente para o paliativo, para o câncer. Ele tem estudos, a gente tem uma polêmica aí, ele até pode entrar, ajudar em apoptose, tem um monte de estudo ainda sendo feito, ainda sendo estudado e tal. Mas que ele já traz, primeiro, um diagnóstico de câncer, traz o quê? Depressão, ansiedade. Ele já vai agir aí. Ele tem ação ansiolítica, ele tem ação antidepressiva. É um fantástico. Então ele auxilia, espetacular para dores. E aí a gente tem que entrar sim no caso do câncer, porque a gente faz o uso de um olhinho, né? Ele vem numa forma de olhinho sublingual, tem cápsulas, tem gummies, que são balinhas que você pode usar para criança. Como é que chama? Gummy, balinha. Tem a gummy, tem a gummizinha, a gominha. Tem o óleo sublingual, que é o carro-chefe para todo mundo. Essas gominhas, desculpa. Sim.
Essas gominhas têm sabores? Tem sabores e pode ter só o isolado, Não como sabia. pode ter o full spectrum que tem tudo que a cannabis tem de bom. Qual a concentração dessas gominhas? Tem de várias. Tem de várias, tem de 10 miligramas, 15 miligramas, 25 miligramas, ou isolado, ou um full spectrum de 25 miligramas, porque às vezes tem a seletividade. Às vezes você Então. pega uma criança que é seletiva, que tem o Exatamente, autismo, aí eu já entro. e aí eu vou entrar um pouquinho mais. Normalmente, quando você pega um autista, é Marco, né? Marco. Não me corrija se eu estiver errado. Normalmente ele não tem só autismo, ele tem TOC, ele tem TOD. Ele tem um monte de síndromes associadas e você consegue automaticamente tratar com tudo isso. Então, a parte da cannabis, ela trouxe alívio sim, o fumado também traz. Eu só acho que se existe a forma da gente tratar da forma medicinal, vamos para a forma correta. Né? Porque no Brasil não é permitido, ele é proibido você ter a plantação, apesar que tem algumas associações que trabalham sobre desobediência civil, mas trabalham e auxiliam muita gente. É que dentro de um produto que você vem laboratorial, como vulcânico, como outros produtos que tem por aí, você tem certificados de boas práticas, você tem COAs, porque a semente da cannabis, uma particularidade que talvez vocês não saibam, a gente que só está no meio sabe, que eu também aprendi depois que passei a estudar e trabalhar com ela é um lixão. Ela limpa solo, é um lixão. A semente, ela limpa solo. Tanto que em volta de Chernobyl, então quase aí, em volta de Chernobyl, é tudo plantação de cannabis, para limpar o solo. Por isso que a gente tem muita preocupação em indicar produtos específicos de empresas que tenham os COAs, que são certificados de boas práticas, porque você sabe que é da semente ao paciente. Você sabe a rastreabilidade, desde a plantação, tudo direitinho. Porque aquilo que tiver no solo, ela vai trazer para a floração. E eles usam a floração para fazer o óleo. Então, se é alguma coisa de um solo contaminado, ou com metal pesado, ou com pesticida, o que tiver, vai para a floração e vai para a medicação. Por isso que a gente preza muito produtos que vêm com toda essa parte, tá tudo bonitinho, tudo certificado pela Anvisa. Agora, que é sensacional e que trouxe o alívio, sem dúvida, nós utilizamos hoje para os paliativos. E nesses casos, inclusive dos cânceres, já em casos terminais, né, câncer de cabeça e pescoço, que é a nossa área, ou mesmo não, que tem dores horríveis, a gente usa inclusive o vaporizado. Você usa o sistêmico, que é o olhinho sublingual, porque nós todos produzimos, primeiramente, todos vocês produzem canabinoides endógenos. Do jeito que a gente produz melatonina, serotonina, você, eu e mamífero, qualquer um, produz canabinoides endógenos. Nós produzimos os canabinoides. E nós temos um sistema. E nós temos um sistema. Além de tudo isso, nós temos um sistema chamado sistema endocannabinoide. Todo mamífero tem. O sistema endocannabinoide, ele é o responsável por regularizar o teu sistema circulatório, imunitário, estomatognático, respiratório, todos. A função do sistema ao nome canabinoide, é o que vai trazer o teu corpo para o equilíbrio. A função dele é manter o teu corpo na homeostase, no equilíbrio. Por isso que nós estamos pregando que hoje nas universidades de saúde entrem o sistema. Ele foi descoberto na década de 90 por um pesquisador israelense, Rafael Mechoulam, que infelizmente faleceu em março do ano passado com 93 anos, ainda pesquisando e trabalhando sobre isso. Foi ele que fez o isolamento dos dois principais canabinoides da flor, da cannabis, que é o CBD, que é o canabidiol, e o THC, que seria o psicotrópico, que é o que dá o barato para os adultos, que dá a larica, que dá fome, tudo isso. E ele descobriu, junto com um brasileiro, Dr. Elisaldo Carlinho, um médico brasileiro, aqui na Escola Paulista de Medicina, eles fizeram um estudo e aí foi descoberto o alívio, o benefício para as convulsões, para as epilepsias, que ele é espetacular. Hoje, mães de crianças que tinham 50, 60 convulsões diárias, ou seja, nem a criança vivia, nem a família, são crianças que hoje têm 1 a 2 por mês. Então, isso foi feito. Então, nós produzimos canabinoides endógenos. Nós temos essa capacidade. Nós temos receptores de canabinoides da ponta da cabeça ao dedão do pé. Do jeito que a gente tem receptores de opioides, de tudo. Nós temos receptores de cannabis. Por isso que ele faz tão bem para muita patologia. Não é que ele é uma panaceia. Se fosse assim, era cura para tudo. Não é isso. Mas ele auxilia, sim, em muita coisa. Nós temos receptores de canabinoides do corpo todo. E temos um sistema e produzimos nossos canabinoides endógenos. Quando os nossos canabinoides estão em baixa, numa situação ruim, é onde as patologias aparecem. E quando nós fazemos o uso de produtos à base de cannabis, esses receptores vão levar para as áreas aonde ele está em defasagem. Por isso que é muito legal, assim, quando a gente trabalha com cannabis, a gente vai tratar uma disfunção temporomandibular, um bruxismo.
Então, você trata do paciente, ele começa a melhorar, aí passa um período e fala assim, doutora, sabe a minha dor do joelho? Poxa, tinha uma dor nas costas, melhorou. Ele veio com Por que não situações vem? que não foi- Exato, você acaba melhorando ele. Porque aí, o que a o tratamento com cannabis trouxe pra gente, Rui? O trabalho humanitário, que o dentista tinha esquecido. Até então, a gente foi treinado para trabalhar dentro de um consultório dentário, 4 paredes, né? Pensar em dente, dor, reabilitação, mas boca. A gente não queria saber se o paciente estava estressado, se ele está separado, se ele não está separado, se ele come bem, se ele não come bem, se ele faz exercício físico, porque isso tudo degrada os seus endocannabinoides. Então a gente tem uma autodegradação. O estresse. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já existe uma mensuração desses limites ou dessas doses que a gente precisava ter para ser reposta? Não, Por não, exemplo, por né? quê? Sabe por que não existe? Adriano, é assim, nós temos um sistema endocannabinoide e cada sistema, cada organismo, ele é que nem uma digital, cada um tem o seu. Então, a forma que eu vou tratar você, a quantidade, a sua patologia do Rui são exatamente as mesmas. Então, todo mundo com dor de cabeça aqui, se nós tomarmos, todos os 3, os 4 aqui tomarmos 45 gotas de alisador anador, a dor de cabeça vai passar, independente de peso, porque vamos jogar uma quantidade assim. O canabinoide, não, ele é personalizado e individualizado, porque você é que nem uma impressão digital. O teu organismo, a farmacocinética do teu organismo vai responder de uma Como é forma. feito essa dosagem? É muito paulatinamente, tem, né, uma dosagem de tantos miligramas, quilo dia, que você pode fazer uma regrinha de 3, mas na verdade você começa, é a percepção, é o tratamento humanizado que eu estou dizendo para vocês, que trouxe pra gente. É como se fosse, É um de repente, casamento. uma farmácia de manipulação. Que cada indivíduo Mais ou vai menos, nem isso. Você tem corresponder a isso. uma É determinada assim, dose. Você vai subentender, vai pegar, a gente vai fazer uma anamnese, vai entender o que o paciente tem, vai pegar. Existem interações medicamentosas, ele vai ser degradado ali pelo citocromo P450 no fígado, Isso. como qualquer medicação, Isso eu da lembro mesma dele, forma. estudei Por muito. isso que é legal. O que trouxe? Primeiro, trouxe um approach muito grande, dentista médico. A gente lembra, era chamado de segunda opção? Eu sou dessa época, eu sou velhinha. Que era segunda opção, não é segunda opção. Eu fiz odonto porque eu quis, não é porque eu não quis fazer medicina. Não é segunda opção. Hoje, você, médico e dentista, a gente trabalha junto. Médico, dentista, psicólogo. É uma situação que ele não te olha mais de nariz, assim, de cima para baixo, porque você é um dentista. Porque, primeiro, nós temos mais de 12, 11 doenças que começam, a culpa é do nosso periodonto, da nossa bactéria do periodonto, que traz 11. Câncer de mama, câncer de colo, demência, diabetes, osteoartrite, osteoartrose, parto prematuro, tudo causado por uma nossa bactériazinha do periodonto. Desbiose, né? Periodonto, bactéria, você deglute, você engole, vai para o sistêmico, deposita-se em várias áreas, traz um monte de doença, aonde quem é o maestro é o dentista. Somos nós que temos que cuidar de tudo isso. Tem trabalho que mostra doenças Tem, neurológicas tudo isso que eu estou falando para vocês do cannabis. O PV mostrou uma apresentação para você. Eu fiz um trabalho recente, e ele estava comigo na época, que o PV é um amigo nosso. Sim, é da Eu Vulcani. fiz um trabalho, eu levei uns 2 anos para fazer o trabalho. Naquela época eu fui para o hospital e tudo mais tal, paciente com câncer e tudo mais tal, a questão das doenças bucais. É relação, doença bucal, doença sistêmica e bucal. Tudo interligado. O que tem de sistêmico que vai detonar aqui? Tem e o tudo que a ver. daqui vai Tem lá. tudo a ver. E tem uma regra simples, quebrou a barreira. Sim. Isso aqui é contaminado o tempo inteiro. Exatamente. você sabe disso. Só que você tem uma barreira que isola, teoricamente. Tiração da água. Sim. Se Desbiose quebrou a oral. barreira de alguma forma, ele entrou. E tem estudos hoje que, por exemplo, a gente sabe, isso, a gente sabe algumas coisas. Questão de endocardite bacteriana. Isso todo periodontista sabe. Pô, uma das principais causas é o porfiroloma gengivale. Mas assim, hoje já tem de Kyoto, tem câncer de mama, bactéria bucal, Tem. parte de reumatismo, doença Tudo. articular, AVC seco. Sim, Tudo cerebral. causado por bactéria. Então eu fiz um trabalho, uma apresentação, estou brincando com ela, Isso daí tudo. que dizia assim, ó, isso aqui pode causar isso, Exatamente. pode causar isso. Então você tem que cuidar Você vê como você já era um visionário há muito tempo, você vê? Então assim,
quando você olha como dentista, É. você tem que cuidar daqui para não entrar Lá. E quando lá tiver um problema e refletir aqui, você tem que saber o que fazer, tá certo? Para ajudar lá. Porque assim, o que eu digo? A gente fez um trabalho grande nos produtos lá, por causa da xerostomia causada em crianças lá no São Caetano, uma área muito especializada em hematologia, transplantes de medula e tal. E assim, quando é desgraça pouco Sim, é bobagem. Nossa. Assim, teve um caso que eles ganharam um prêmio, todo o Vitor, o dentista que era responsável pelo curso hospitalar, pegou um caso, uma criança acho que no nível de 4 anos, ela estava totalmente descompensada, mucosite, a boca toda caída, Falei de teve projeto de boca caída, diabética com uma bomba de insulina, Nossa imagina. Senhora. E eles começaram a fazer a terapia, né? Os produtos, mais tal, com a laser terapia e tudo mais tal, e acabaram substituindo a fluoxetina, que era diluída, mas mesmo assim a tolerância da criança não aguenta, arde muito, e eles acabaram usando os produtos, o gel e tudo mais tal. Eu sei que no D+5, se não me engano, ela voltou a comer. Porque assim, é um ciclo que isso está tudo estourado, ele não consegue comer, entra numa sonda. A gente o tem ciclo produto hoje que você tópico precisa com recuperar. canabinoides para tudo isso, para mucosite. Hoje a gente tem. E aí, o que acontece? Você, foi interessante que ganhou o trabalho lá, porque a boca voltou, de uma certa forma, a ficar estável, sem mais lesão, sem nada disso. O resto continua desequilibrado. Então, localmente, você conseguiu fazer uma recuperação, mesmo ainda com o indivíduo estar dando numa Se tivesse usado a cannabis medicinal, regularizava o organismo também. Deixa eu fazer uma... Oh, desculpa. Não, imagina, não, é que assim, o que eu acho interessante? É que eu acho que assim, essas coisas a gente precisa informar, Sim. né? Que são assuntos que são importantes aqui, eu acho que a gente poderia ficar aqui até o E final do dia. teria assunto. Mas acho que a ideia é justamente de lançar um pouquinho para as pessoas começarem a ter um pouco de conhecimento. Né? Eu sinto que o dentista hoje, e eu venho falando isso, sabe? Ele precisa se informar e aí ele tem que se eliminar um problema muito sério que a gente tem. Eu vou me incluir que eu sou dentista. A gente acha que quem tem que ser a solução do paciente sou eu. Eu. Colocando a minha mão. Eu é que resolvo. O paciente vem aqui, eu vou resolver. Daqui para fora, eu oriento, mas eu oriento dentro de uma linha muito tênue daquilo que é o convencionalzinho e tudo mais. E faço isso de uma maneira perigosa, porque eu nivelo todo mundo meio igual. Certo. Eu oriento a higienização igual para todo mundo. Sim. Entendeu? Eu acho que assim, a provocação é assim, primeiro, não é todo mundo igual. Nunca. É a higienização de um. O que um precisa usar é diferente de outro. Exato. Segundo, você tem hoje, e o médico faz muito bem isso, usa a indústria com coisas que evidentemente tem que ter pesquisa, tem que ter trabalho publicado, tem que ser alto nível de produção. Tudo que eu estou falando tem artigo, tá, gente? Tudo. Certificação, não sei o quê, mas use isso. Comece a estudar essas coisas, como cuidar de um autista, como cuidar de uma pessoa que tem um monte de deficiências ou está numa situação diferente daquilo. O que eu acho gozado, gente, hoje eu acho que a gente vive numa sociedade que eu duvido que tem alguma pessoa que não está 100%. Não, todo mundo não. Não, todo mundo hoje, doente. assim, é muito complicado. Só vou te contar uma particularidade. Eu fiz 11 cirurgias já, tá? 11? 11. Então é assim. Pra você ver que... É todo mundo diferente. Então, assim, é isso que eu acho que é a mensagem que eu acho que é importante para continuar conversando aqui. De começar a ter um olhar um pouquinho diferente. Exatamente. De usar a mão de coisas que tem aí para que não é, o paciente continue sendo seu. Sim. Né? Não tenha Se medo. você achar Ninguém uma perde um se paciente. você Ao achar contrário, uma você solução pra ele, ganha. Mas, Rui, indicando alguma isso vem essa origem, esse pudor que o dentista tem
porque ele só acha que ele só entrega uma coisa quando ele põe a mão. Isso vem da formação. É isso aí. A gente É o que eu falei, a gente- formado com um padrão de saúde pública. Então eu lembro que quando eu era recém-formado, quando subia o paciente, eu me cagava de medo, desculpa a palavra feia aqui, mas a gente tinha eu ficava isso. com medo de passar um valor para ele. Pô, o cara vai. Até de cobrar, gente, é medo. É um pudor Verdade. errado, porque a gente. Quanto tempo você teve que dispor e que se abdicou de família, de outras coisas, para Adriano. poder conhecer aquilo, para poder aplicar aquilo. Cobrar no seu consulta. Dentista foi ensinado, entre aspas, porque dentista não cobrava consulta, ele cobrava o orçamento e bastava. E é muito estranho, porque é o dentista que aplica. Então, esse tipo de- agora, porque o médico, ele passa ele para não você o tem o tratamento, tempo- o mas tempo- quem executa é o paciente. Então, Mas é que o médico vende. Existe uma coisa que Médico só vende pra- conhecimento, vende a gente conhecimento. vende procedimento. Nós não vendemos procedimento. Essa é a diferença. O médico, ele sabe que o que ele está vendendo. E é lógico que tem que executa também. Mas assim, ele faz, é o conhecimento dele. Você está pagando pelo que eu sei. Até porque pelo que eu sei tem um preço. Se eu for pôr a mão, meu amigo vai ficar mais caro. Exatamente. Deixa eu perguntar É isso aí. Tem essa distinção, né? perguntar uma coisa aqui para vocês. Vocês falaram algumas coisas que pontuais. Vou começar de trás para frente, né? Vocês todos sabem que a clínica nossa, né? Nós trabalhamos com crianças autistas. Relato das mães que as crianças têm uma grande dificuldade em escovar os dentes. Aí eu chego na sua questão. Depois eu vou na sua, doutora. Que as crianças têm uma dificuldade de escovação, que elas não gostam de colocar nada na Invasivo, boca, né? é muito invasivo. E aí, Tá acentuado. exatamente. Adido. E aí, o que nós fizemos? Pensando nisso, nós montamos uma clínica odontológica especializada em crianças autistas. É uma clínica como vocês nunca viram. Nós estamos acabando de montar ela. Então, ela tem um tubo onde a criança anda em cima, toda infantilizada para ter um negócio chamado approaching. Nem cursando, você vai na incursão. Então assim, a criança sobe numa escada, entra num tubo, né? Esse tubo tem um negócio igual da patrulha canina, que a criança desce, e aí, dá licença, e aí assim, o dentista, o profissional, abraça a criança, Contato. ali você já tem um Contato, contato, é o principal. né? Uma socialização maior com a criança para que você consiga dar uma previsibilidade para ela e começar a fazer o tratamento. E vocês comentaram uma coisa aqui bastante importante, que eu estou tendo uma aula aqui com todos vocês, de verdade, gente. Muito obrigado. Que é, ou que são, as doenças causadas, vocês citaram aí 10, 11 doenças causadas, New York Times fez uma matéria. olha aí, ó. New York Times. Pela falta, às vezes, de escovação, de higiene, aí eu já coloco o autista que tem uma dificuldade, e as mães penam com isso, e nós montamos a encontrar a odontologia exatamente por conta disso. E aí, você imagina como essas mães não ficam ali com seus filhos. Então, eu queria que, se vocês pudessem um dia, fica o convite aqui. A gente tem um auditório, 50, 60 pessoas, para vocês baterem um papo com as mães. Ah, com o maior prazer. Nossa. Eu acho que é muito legal levar vou esse amar. conhecimento para as mães, né? Para elas entenderem o quão grave é isso. E a odontologia nossa não se limita ao autismo, ao PCD também, porque tem, e aí vocês podem me dar uma aula com relação a isso, tem pacientes acamados que não vão ao dentista e não escovam também. PCs e eu vou tudo. atender Você quer domiciliar paciente de Alzheimer. Nós Quer saber uma temos um situação? dentista que a gente faz isso. Uma situação que foi deflagrada muito pela pandemia, mas já se falava há muito tempo, é a questão dos pacientes que são entubados e acabam vindo a óbito não pela doença que os levaram ao hospital, mas por septicemia, Septicemia. por contaminação. Da Por quê? intubação. Vou dar um exemplo. Um Entubou, paciente é cardíaco, difícil. ele é salvo, vamos supor, de um ataque cardíaco, de alguma situação, e aí ele entra num corticoide, ele tem a imunidade suprimida, Sim. ninguém escova o dente dele na UTI, nem muito menos ele prolifera bactéria para todo lado, aí ele precisa ser entubado no momento. Ou seja, ele está totalmente vulnerável
E aí ele sai de uma situação crítica cardíaca e entra numa septicemia. Olha aí. Na pandemia teve uma visão um pouquinho mais, eu falo isso porque eu atendo muitos médicos, né? Minha família tem muitos médicos e até por indicação comum eu atendo muitos médicos, eles não faziam essa associação de que o paciente em UTI, ele muitas vezes ele perde o paciente na UTI não pela doença que colocou lá. E já tem hoje uma condição Tem para odontologia isso. É isso que eu hospitalar falo. hoje. Nós estamos com os ramos legais da odontologia. Abriu Legal. bastante. Eu tenho grandes amigos cirurgiões importantes também. E nessa época que eu fiz essa relação sistêmica, eu comecei a estudar muito esse negócio de o que a boca faz, Sim, sim. né, na parte sistêmica e tal. Tem um caso que houve uma experiência nos Estados Unidos, foi feito lá, e com uma preocupação muito grande que hoje na área hospitalar, como eu estava indo para lá, existia, e até hoje, a infecção hospitalar é um problemaço. É uma questão hoje nos hospitais de uma preocupação imensa, não só porque você tem um problema de consequências muito graves diretas da infecção, seja no financeiro, seja do ponto de vista de complicação do paciente, como desdobramentos de até pacientes que acabam morrendo, tá certo? Em decorrência de pegarem o acho que não é uma coisa que todo mundo deixou de ouvir aqui. O cara entrou para fazer um negócio, pegou pneumonia. Sim. Não sei o que, lá, parou o rim. É assim. Então, assim, aí fizeram, a Kimberly-Clark fez um trabalho lá, não sei, pegaram todo o protocolo que era feito por todas as principais agências, de protocolos para olhar, né, lavar a mão, tal. E o maior índice de infecção hospitalar das mais graves é o que eles chamam de pneumonia pós-ventilada. Que é sem tubo, tá. Intubação. Aí analisaram tudo, esterilização do tubo, não sei o que, não sei o que, tal. Não Tudo limpavam a língua. Então, mas Nossa, e essa burra que fica na tubo, língua? o tubo passava, passava na raspando língua. a língua. A parte mais contaminada da boca é a língua. língua. Passava, papilas. raspava e levava direto para dentro do pulmão. Direto, por isso que Pra levava. dentro do muitas por isso que vezes- você levava direto. Pô. Muitas vezes os hospitais Ligação gastando direta. milhões É. para fazer um sistema de É. ar-condicionado Esqueceram. melhor, tal, É. e o custo baixo para resolver o problema que talvez Aí, assim, eles seja maior. começaram a raspar a língua com clorexidina, que seja com gás, mas caiu 10%. Caiu 60%. Nossa senhora. o impacto. Pois é. E aí eu falo com os médicos, os cirurgiões, e falo, Rui, nunca fiquei preocupado. O cara vai lá operar. E até meio maluco, porque assim, o médico vai operar e tem o campo cirúrgico dele lá, e fica o anestesista cuidando se o cara tá respirando. Sim. Porque se o cara morrer ali, o cara aqui ele continua operando até É, para sabe, coagular né? o sangue. Então é assim, são coisas que eu acho que é importante de relatar, da importância da odontologia nesse sentido. Por exemplo, hoje, uma paciente diabética com periodontite, Nossa, a chance dela ter prematuro é assim, é 80%. exatamente. E é uma informação assim, É. você põe a cara perguntar, você tem diabetes? Tem. Está grávida? Tem. Tô. Cara, vamos Parto cuidar, prematuro, foi vamos aquilo que eu te cuidar falei. dessa seu periodonto, porque assim, o risco que você vai correr é muito grande. Então tem determinados assuntos como esse que nós estamos trazendo aqui, e um pouco traduz um pouco isso. Precisa sair um pouquinho do olhar da prática do dia a dia Exatamente. e começar a olhar o paciente, O todo. o comportamento, se interessar um pouquinho mais pelo cannabis, por pacientes, por questões de essa questão sistêmica, que hoje eu tenho um amigo pessoal, a gente comentou isso na primeira coisa, ele está se aprofundando na questão da importância da saliva, É que importantíssima. assim, é a principal responsável pela lavagem da boca. Exatamente. vamos dizer assim, certo? E hoje tudo isso, medicação, como está acontecendo, está interferindo na salivação. Altera, E exatamente. cada vez crianças, adolescentes, pH. as pessoas mais jovens, o envelhecimento ele ocorre naturalmente. Só que isso acontecia lá na frente. Desmineralização dentária, tal. Por causa do pH muda, fica ácido, você começa a ter uma ação totalmente diferente na boca. Isso está vindo para a geração mais nova. Desbiose oral. E esse amigo meu fala assim, cara, nós vamos.
falta de saliva, que a gente chama tecnicamente de xerostomia, vai ser um problema de saúde pública. Sim. É tão grave quando Sabe a porque, desbiose? parou de salivar, você parou de limpar, você criou essa burra, você contaminou mais a boca, você tem periodontite, quebrou o meio salivar, entrou a bactéria, você tem problema sistêmico. Cara, é como se acendeu um pavio. Sabe aquela caminho sem ligação que o volta. pessoal falava cérebro-intestino? É Sei. cérebro-boca-intestino. A desbiose oral com a desbiose intestinal está totalmente interligada. Você sabe que você comentou uma coisa bacana, que é essa integração do dentista com outras Total, especialidades. hoje total. É o que me trouxe a cannabis, abriu isso. Então, isso Porque é hoje importante. a gente é muito bem visto e bem quisto por todos. Então, isso é Nada, muito legal. é aquilo que o Rui falou, você entendeu o seu paciente. Quando você faz anamnese, que você pergunta, eu pergunto se ele faz exercício físico. Se não, eu falo, que tal procurar um personal, uma academia. Oh, adoro fritura, adoro leite, inflamatório. Eu vou desinflamar com canabidiol, porque ele desinflama, e ele vai se auto-inflamar com alimentação. Ah, mas eu não consigo parar. Por um nutricionista. Essa integração. Né? Mandar para um endócrino, um paciente que chega diabético, você vê que Você ele não é tem diabetes, às vezes você responsável descobre que ele tem diabetes pela periodonte, pelo periodonto dele. Olha lá. É isso aí. Esse trabalho multidisciplinar, inclusive, é fundamental para o diagnóstico, né? Fundamental. O E que quanto a mais doutora- precoce, melhor, né? Total. O que a doutora comentou, que era o segundo ponto que eu iria comentar depois do dele, que eu falei que ia fazer a parte reversa, foi exatamente esse. A multidisciplinariedade. É o dentista ter uma integração com os nossos terapeutas, com terapeuta ocupacional, com fisioterapeuta, com fono, com psicólogos, levando a criança na odontologia para a criança ter uma previsibilidade do que vai acontecer com ela lá na frente. Então é a multidisciplinariedade hoje na odontologia. Isso é novo. É novo. Nós estamos Se implantando. até na medicina já não existia assim, e é por Mas, isso que eles vão fazer um Marco, diagnóstico é correto, novo, né? Mas se você for analisar, uma coisa muito deficitária nossa, o entendimento. Por quê? Porque quando você pega a definição de saúde, é um estado pleno. Não tem saúde mental, saúde sistêmica e saúde bucal. Saúde é saúde, é pleno. Essa Se divisão alguma cabeça coisa e tá fora, pescoço, você não tá saudável. Teve E a umas- gente muito tempo Total. trabalhou assim, ó. Elas Porque eram eu entendo. Eu paralelas. olho É daqui isso. para baixo, eu olho daqui para cima. É, por que essa cisão? Onde ocorreu isso? Mas não importa lá Mas tá atrás. quebrando. Há uma interação A gente está plena. quebrando É, isso. tá mudando E é isso. muito legal o nosso psicóloga orientar o nosso dentista. Não, olha, faz assim, faz assado. Tem um approaching melhor que aquela coisa Sim. do abraço. Pô, é tão legal. Humanitário. E os pais Tratamento humanitário. É isso, ficam Michel. tão contentes. Nossa, meu filho está escovando o dente. Nossa, meu filho deixou Cada mexer. conquista é muito grande, né? Coisas pequenas, né? Que Valorizado. parecem pequenas, não são. São Pra os- gente parecem os pequenas, pais. mas para a família que tá junto com o problema Exato. é enorme. Então essa interdisciplinariedade a gente tem na clínica entre todos os terapeutas e a gente tem Eu também tô com olhada. e a gente tem no consultório odontológico com todos os terapeutas. E finalizando, pô, agradeço pra caramba o Cris, o pessoal da Odomed que nos encheu Aqui de a gente vai produtos fazer um deles monte, lá e nos e congressos. Isso aqui a gente vai fazer um. Vai ter um monte. Vai ter um, Essa aqui tem que ser só a primeira edição dessa tricô conversa. Tem maravilhoso, muita vai sair coisa pra uma falar manta ainda. desse tamanho. As Muita coisa. mães adoraram, na grande maioria, os produtos e os terapeutas também, porque usaram pra caramba. Sim. Nossa, que gostoso tal, por quê? Posso falar, né? Porque não tem cloristicedina. Isso legal pra Fala que tem caramba. oxigênio. É isso aí, tem Sensacional. oxigênio. Ai, gente, eu E é tenho que dar isso. palestra. É, tô me não, eu chamando vou ali, lá. não É, vou nós usar o estamos. PV ali. É que a gente, quando pega um assunto que É, a gente não, gosta. isso vai longe. Não, putz, obrigado. Mas Aprendi muito aqui eu com queria vocês. Pelo amor de aproveitar Deus. agradecer primeiro a presença de todos aqui. Ah, pessoas que assim, eu fico, de novo, acho que esse sentimento é meio comum aqui, da gente dividir em conhecimento é a coisa mais gostosa do mundo, e eu aprendi muito, particularmente, dessa. Eu aprendi dessa demais. manhã Aliás, agora. acho que quem mais É pouco aprendeu tempo fui eu. para muito assunto, que é super gostoso. Mas assim, é mais agradecer mesmo a presença de Eu que vocês. agradeço igualmente. A ideia justamente é promover isso, né? Promover essas conversas novas. E com certeza nós vamos estar em outros eventos juntos. e Contem vamos comigo sempre. Quanto Tá. mais a gente puder divulgar isso, É.
um grande ganho para a humanidade, porque quem se beneficia não é só o dentista, é o paciente. Lógico. É o nosso bem maior, Ele é o principal, é o nosso bem maior. Quer falar alguma coisinha, Marco? Não, já encerrei, eu só agradeço a todos Gente, aqui. eu agradeço o convite, foi Obrigadão. fiquei muito feliz poder ter vindo aqui no nome da Vulcânica. Só tenho que correr porque eu vou dar palestra agora sobre a cannabis medicinal da odontologia e estou aberta para qualquer dúvida, o que vocês queiram. Tudo que eu falei, tudo embasado em artigos e ciência. Quem quiser saber mais, onde te encontra? Isso. Não, pode achar no Instagram, é CYNDI, Cindy 1512. Lá eu estou sempre informando, colocando tudo sobre o canabidiol, sobre cursos para quem quiser. E contem comigo para clínica, para palestra gratuita, para trabalhar o que vocês quiserem, artigos, tudo que eu tenho é disponibilizado para vocês. Vamos colocar depois no videocast no final. A gente coloca na descrição, inclusive falando da clínica, para quem quiser conhecer mais o trabalho muito importante do Marco. Da Cídia também é o endereço, do Adriano também. O seu também, o meu eu não tenho, mas Agradeço o convite também. Você não precisa. Não precisa, não Não, precisa. Low profile. Low profile. fala. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de estar aprendendo, né? Eu tinha comentado com o Rui que essa parte da cannabis, do canabidiol, eu vejo que ela tem tido um certo protagonismo e dentro da minha área de atuação ela faz muito sentido por conta dos pacientes com parafunção e outras situações mais. Mas a gente não conhece, isso não é uma coisa que você aprende de uma forma espontânea, você tem que ir atrás, porque eu vejo que ainda tem um certo até preconceito, tem alguma barreira Sabe que se de quem? fala De nisso. colega, mas não do paciente. Não, Os eu colegas, digo sim. assim, Um outro, sim. para você acessar esse conhecimento não é uma coisa que vem, claro, tem sido, né, tem tido um Divulgado, progresso sim. grande nessa comunicação, mas ainda assim não é uma coisa que vem de forma espontânea. tem que buscar Você tem informação. que garimpar. E eu acho que assim é algo que tem relevância, que tem mostrado resultados e que está aí para ser usado, né? Com certeza. A questão toda é a gente vencer um pouquinho Vai dessas vencer. barreiras Vai mas sem vencer. dúvida, e sem buscar. Da mesma Vai forma vencer. com relação aos pacientes Não tenha dúvida. com autismo, que eu não sei, por ignorância, vejo que eles são tratados na mesmo balde, vamos dizer assim, de não. pacientes especiais ou com deficiência neurológica, e não é bem isso, né? Pelo contrário, às vezes eles teriam que estar num outro balde especial mesmo, porque eles têm habilidades muitas vezes muito surpreendentes e Total. incríveis, né? Eu brinco que não. Desculpa o palavreado, desculpa aqui o pessoal, quem tá vendo também. Mas eu brinco que, de verdade, eu falo isso pras mães e as mães podem confirmar. Eu brinco lá que a gente é muito burro. Mas é mesmo, sério. gente, a gente tá sempre aprendendo. Pelo amor de Deus, tem crianças que um curso de robótica são 4 anos, a criança faz em 4 meses. Na minha opinião, humilde opinião, não científica, eu acho que o ser humano está mudando. Sim. Para melhor. Graças a Deus. Porque o autista não tem maldade, ele tem verdade e é sincero. É verdade. Só fazer uma consideração aqui rápida também, porque eu sei que o tempo já estourou. Teve uma época na qual o conhecimento ele precisava de um intermediador, né? Então ele tinha um professor, etc e tal. Sim. Hoje você praticamente quebrou essa barreira. Então Sim. você tem um acesso à informação da hora que você quiser, do jeito que você quiser. Então esse espaço que a KG e o Domed criaram aqui hoje, ele já possibilitou de forma muito clara quebrar algumas barreiras Sim. e permitir que a ignorância, que é o que leva as pessoas a terem preconceito, comece a diminuir. Porque na hora que as pessoas começarem a entender um pouquinho do que a gente vê aqui sobre cannabis, é impossível elas continuarem reticentes à utilização. certeza, com E certeza. muitas das coisas que o Marco Foi o que eu falou te falei. com relação ao autismo, né? A gente tem mais de 10 milhões de autistas no Brasil hoje, num cenário de 210 milhões. E assim, a gente sabe que essas seu barreiras telefone. que são criadas é justamente pela ignorância e dos próprios médicos. Por favor. Porque até então, se não tinha essa multidisciplinaridade na hora de fazer o diagnóstico, era o que impedia o diagnóstico precoce. Então as mães olhavam para isso e os próprios parentes diziam: isso aqui é frescura, um dia ele vai falar. Se ele não tá falando agora, ele tem algum tipo de problema. Não, mas pode ficar tranquilo que ele vai falar. E aí, quando você chega num lugar como o que você criou, permite ter essa conexão entre essas multidisciplinaridades que possibilita o diagnóstico. Que aí aumenta o grau de sociabilidade da criança. Total. Né? E aí vem a odontologia Parabéns, quebrando você isso também. você é uma Então, esse pessoa é o que que conhece. E olha Aliás, só para a maioria finalizar, aqui, uma coisa ela converge de alguma maneira para o paciente e para o bem maior, que é o conhecimento de todos, Sim. né? Nós estamos aqui com uma pessoa que nem é da área de odontologia, um da área de prótese, um empresário que trabalha com a parte de pacientes especiais,
uma doutora na parte de canibidiol e um reabilitador. E a gente convergiu no mesmo assunto de Chegou uma no forma mesmo- muito muito simples e simples. fluida. Sim. Porque, na verdade, essa interação é necessária em todas as Em áreas, todas de- as de- áreas, de- de todas, atividade. É a multidisciplinaridade. Exatamente, aqui também. Muito Obrigada, Faltava um gente. espaço assim, agora tem. Agora, Agora tem. continue fazendo isso, Rui. Parabéns. Então vamos lá, Levando em fazer relação. a saudação final do Isso Rock. aí. Pessoal, Ô, Rock and roll. rock and Aê, roll na rock. veia. É isso aí. Sempre.